Novos conhecimentos. Quando deixei o corpo físico, não conhecia a doutrina espírita. Como já relatei, vim conhecê-la por estas paragens. Hoje, sei que, embora não a conhecesse na íntegra, sempre aceitei seus ensinos como filosofia de vida, pois tudo que realizei na Terra era para fazer valer a paz e o entendimento. Graças a Deus, não acumulei inimigos, nem tampouco adversidades. Sendo assim, somente deixei amigos para trás. As informações do Espiritismo me ajudaram a organizar melhor as ideias e a entender os porquês da existência. Instruído em uma religião conservadora, procurei seguir superficialmente seus ritos, pois minha mente, no fundo, negava as verdades expressas por lá, principalmente quanto à morte. Acreditando no que ensinavam, só havia poucas saídas. O céu para os justos, o inferno para os pecadores e o purgatório para os intermediários. Eu nunca fui santo. Também não carregava dívidas para com Deus, ao ponto de ir parar no fogo do inferno. Portanto, o que me restava era o purgatório. Mesmo assim, um lugar menos explicado que o céu e o inferno. Quando eu estava em coma e recebi a informação de que iria desencarnar, logo imaginei um futuro bem peculiar, ajustado às dúvidas de um jovem de 20 anos que tinha uma vida ligada aos estudos, ao lar, aos amigos, sem expressões vultuosas no caráter. Mas o que se estendeu diante de mim foi uma lindíssima cidade iluminada pelo sol, decorada por flores naturais, construída por mãos humanas, ou seja, por outros seres desencarnados como eu. E então, tudo que me ensinaram na existência toda, enquanto estava encarnado, caiu por terra. E aceitar as conclusões de Allan Kardec não foi nada difícil, já que na realidade eu estava convivendo com a imortalidade do espírito e a morte não havia me levado a lugar depressivo e lodoso. Quando fiz uma das primeiras viagens à Terra, na companhia de Dimas, tive a curiosidade de saber o que realmente existia entre a colônia que nos abrigava e a crosta terrestre, e lhe perguntei: Dimas, o que há entre nossa moradia e a Terra? Existem outras moradas além dos muros da nossa cidade? Naturalmente que sim, respondeu tranquilo. Todo o universo é habitado, há vida por toda parte, desde o céu especificado pelos profetas até as afirmações de Dante Alighieri na Divina Comédia. O que o homem retrata na vida comum nem sempre é produto de sua imaginação. André Luiz, autor espiritual de uma série de livros psicografados por Chico Xavier, a começar por Nosso Lar, fez nesta sua primeira obra uma descrição perfeita do chamado umbral. Ele relatou a sua visão sobre a região onde permaneceu por mais de 8 anos após a morte física. Esta região alberga os espíritos que nada construíram para o progresso moral e, não tendo alcançado a humildade, o perdão e o amor, não estão aptos a conviver com os demais que alçaram voos às regiões mais elevadas do espírito. A maioria deles não reconhece que está em uma estação de tratamento, buscando a cura
de dentro para fora. Eles acreditam-se injustiçados pela lei e ficam à espera de uma sentença justa que os devolva aos mesmos hábitos infelizes, continuou explicando Dimas. São todos orgulhosos, incapazes de se verem como realmente são. Assim como nós, convivem em sociedade, agrupando-se conforme a afinidade. Fazem suas próprias leis, ajustando-as às suas necessidades orgulhosas, mescladas na vaidade. Alimentam-se como podem, servem-se de alcoólicos criados por eles, abusam da sensualidade sem reservas, assim como na terra. Estendendo sua explicação, Dimas continuou. Podem ser avarentos e mesquinhos, agressivos, mentirosos, soberbos e ignorantes, negativistas e depressivos, algozes e juízes. Sem ter leis organizadas, muitos reencarnam compulsoriamente, voltando à Terra sem registrar a vida fora da matéria. E serão os incrédulos e materialistas que tudo fazem para espalhar a descrença sobre o mundo. Mesmo assim, não podemos esquecer que são nossos irmãos a caminho da evolução interior. Ainda não despertaram para os sentimentos elevados, como narram os evangelhos. Todos os dias são visitados por ceareiros da nossa colônia, a fim de que aceitem o auxílio, que os despertem, mas a maioria nega a seguir aquilo que não reconhece como verdade absoluta. Certamente, o amor de Deus compreende a todos e sabe esperar o tempo de maturação de cada um. É bem complexo, afirmei, tentando assimilar tantas informações. Mas é bom saber que mesmo lá não falta auxílio aos padecimentos humanos. Um dia, se for possível, gostaria de conhecê-los. Claro que sim, Gabriel, falou o mentor. Quando estiver apto a enfrentar a visão da dor causada pelo orgulho, pois fere muito mais fundo do que você imagina e é capaz de afligir o espírito profundamente. Todos nós temos inúmeras experiências onde provas e expiações testam nosso raciocínio e nosso coração, as quais nos são enviadas para que possamos superar nossas más tendências adquiridas ao longo do caminho evolutivo. E quando falhamos, por vontade própria, por desinteresse e leviandade, temos de expurgar tais vícios, lavando o nosso interior com o suor do arrependimento. Só assim teremos passagem para planos mais elevados da vida espiritual. O dia, meu amigo, tem as mesmas 24 horas para todos. O tempo exerce sobre todos os mesmos poderes de transformação. Então, não há como justificar os desvios causados pela falta de interesse e motivação. A igualdade que as leis de Deus nos dão deve nos fazer crescer e não causar desavenças, que são filhas do orgulho. Mas quando saímos a caminho redentor, não há outra forma de correção senão a convivência com os seres do mesmo nível. Porque bebendo do mesmo fel, poderemos entender melhor os prejuízos que causamos aos outros. Meu amigo Dimas continuou esclarecendo minhas dúvidas. O umbral é subdividido em níveis, de acordo com a pobreza moral de cada um, pois lá os espíritos se agrupam
conforme suas afinidades. Orgulhosos procuram orgulhosos, egoístas seguem trilhas egoístas. Criminosos da sombra encontrarão martírio junto de seus iguais. É a lei da atração e sintonia que funciona em toda a obra de Deus. A oportunidade de vida na Terra nos é dada por Deus, a fim de buscarmos seu amor, junto com o bem que Ele concede a todos nós de forma idêntica, sem nenhuma distinção. Quem sai dos trilhos, naturalmente encontrará as tormentas e o descarrilamento da locomotiva, da experiência humana. Mas devemos lembrar que tudo é questão de tempo. Assim que a consciência desperta e assume para si os próprios erros, recomeçará a jornada rumo ao Senhor da vida. Dimas falava com veemência, pois conhece bem os ensinamentos que nos transmite, visto ter trabalhado no socorro do umbral durante muitos anos. Já eu, recém-chegado, mal conhecia os próprios direitos, mas fiquei feliz em saber que aqueles conceitos que me foram ensinados enquanto estava encarnado na Terra não tinham nenhum fundamento. Afinal, somos todos seres imortais em evolução permanente. Gostaria de ter conhecido tais ensinamentos enquanto estava na Terra, pois com certeza teria entendido melhor aqueles que erram na ignorância.